Acompanhe agora mais uma história inspiradora do Conexão Social. Dessa vez, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversou com a Chieko Aoki, empresária e presidente da rede Blue Tree Hotels. E aí, bora lá? Nome forte e constante nas redes sociais, aqui no nosso país, nas notícias que fala sobre as mulheres mais influentes do país. Ela também é conhecida como a dama da hotelaria brasileira. Eu tenho a honra hoje de receber aqui no nosso quadro Conexão Social a nossa querida Chieko Aoki. Ela é fundadora da rede Blue Tree e também muito influente participante ali do grupo Mulheres do Brasil. Chieko, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada ao nosso programa. Eunice, pelo convite. Conversando agora com você, falei, nossa, que programa bacana. É um programa que toca o coração, viu? Parabéns, eu gostei muito de estar aqui, é um prazer. Que bom. O programa e o quadro Conexão Social, principalmente, ele tem esse objetivo de trazer pessoas como você, pessoas que têm uma história de vida que impacta, que é relevante, que influencia, que inspira, para a gente poder compartilhar com as pessoas que têm o desejo de conhecer essa história e, quem sabe, replicar. Por isso que eu gostaria muito que você começasse contando da sua trajetória. Conta um pouco dessa história, como foi a vinda e até mesmo o seu início, né, de carreira. Tinha uma tia, a minha mãe tinha uma tia, que apesar de viúva, veio para o Brasil com o marido, e ficou viúva, mesmo assim conseguiu fazer uma boa, né, fortuna, e tinha terras, e empresária. E aí meu pai falou, nossa, no tempo, era, né, tempos difíceis ainda. Se uma mulher sozinha, viúva, com 2 filhos, conseguiu fazer tudo isso, imagino eu, né? E como ela convidou, meu pai falou, né, vou para o Brasil. Então, foi assim que eles decidiram vir para ajudar uma tia da minha mãe, que tinha negócios aqui no Brasil. E foi interessante porque, para criança, tudo é festa, né? Eu lembro que tinha muitas festas, porque naquela época a gente veio de navio, muito alegre, muitas festas. E era um navio de imigrantes, né, para o Brasil. E depois, quando nós chegamos, fomos para uma comunidade japonesa, uma colônia japonesa, em Bastos, e que minha tia tinha fazenda lá, e a gente foi para lá. E tinha como regra, 2 anos, todo imigrante precisava trabalhar 2 anos na agricultura. Isso era a condição. E meu pai, coitado, né? Ele não era nada disso, meu pai trabalhava sempre. Ele foi da parte elétrica, era técnico em eletricidade, e não entendia nada. Então, a família que não falava português não sabia o que veio fazer numa fazenda. Eu lembro bem dessa parte porque foi a primeira vez que eu tive o sentimento de responsabilidade. Sentimento de responsabilidade de ver que meus pais estavam numa terra que não sabiam o que fazer, como faziam, não falavam nem a língua. E eu aprendi muito rapidamente, muito rápido, fui para uma escola. Eu sei que na primeira semana eu já estava na escola. E nessa escola, os alunos eram todos Nikkeis, só a professora, a foto era, até hoje eu vejo a foto, eu acho muito engraçado, que a professora era brasileira, não tinha nada de sangue oriental, e o resto dos alunos eram todos descendentes. Então fomos para lá e aprendi muito rapidamente português. E esse sentimento de responsabilidade, mesmo criança, para mim foi muito importante, porque eu me senti útil. O outro lado da responsabilidade, você se sente útil e você vê que você consegue fazer as coisas. Então, e outra responsabilidade que eu tinha era estudar. Meus pais sempre foram muito focados nos estudos, desde pequena me colocaram para, né, eles achavam que a criança tinha capacidade de absorver tudo que tudo que seja novo. Eles tinham esse conceito. E eu consegui absorver. Então, eu acho que é muito importante, assim, essa noção de que
para mim foi importante, né? Que a gente desde pequena tem responsabilidade. Eu tinha responsabilidade, a minha responsabilidade era estudar. E quando eu cheguei no Brasil, eu vi que tinha outra responsabilidade, que era ajudar meus pais a se virarem. E ali já foi se formando o caráter de uma grande empreendedora, que já era um treinamento, na verdade, né? Não sei se foi isso, mas era um prazer. Como você, né? Você também assumiu, sente responsável e você tem prazer no que você faz. Sim. Tudo começa com um sentimento de responsabilidade, que depois se transforma num propósito, se transforma em outras coisas. E aí você assume outra responsabilidade que vem atrás. Como foi para você a sua escolha profissional? Eu sei que você é formada em Direito. E como é que você iniciou sua carreira profissional, Tia? Então, meu marido era empresário, né? Tinha empresa de construção e veio para o Brasil, ele é japonês, veio para o Brasil, fez parceria com a empresa construtora brasileira. E nessa parceria surgiu um hotel no Rio e São Paulo, e estava indo super bem, né? Assim, no começo. E depois o sócio se retirou, meu marido teve que ficar com os 2 hotéis. E aí, de repente, ele falou, eu preciso de alguém para ajudar. Eu falei, bom, ajudar todo mundo pode, mas eu preciso aprender. Fui fazer, né, fui para Cornell, fiz cursos. Eu não fiquei naqueles 4 anos, mas fui fazer cursos no Cornell, entendi o que era. Mas eu acho que negócio, no fundo, tem algumas partes que são... aplica-se em qualquer negócio, né? Uma, você faz gestão de pessoas, você faz gestão do negócio, organização, isso, né? Em qualquer negócio. E tem outras coisas que são as peculiaridades do seu negócio. E nessa parte da peculiaridade do negócio, eu aprendi muito viajando pelo mundo. Viajei bastante antes de assumir. Conheci os melhores hotéis do mundo. E também os hotéis mais simples. E eu fui entendendo o que era realmente fazia uma hospedagem ser boa, ser ruim, né? Vou te contar uma história que eu gosto muito de contar, porque foi muito impactante. Eu já operei, meu marido tinha comprado o melhor hotel do mundo, né? Em Hamburgo. Era considerado há alguns anos o melhor hotel do mundo. Então eu vi o que é um hotel realmente onde não tinha uma folhinha da flor fora do lugar. É bem assim mesmo. Era perfeito. Perfeito. Por quê? As pessoas buscavam isso, né? E sempre são as pessoas estavam tão treinadas a buscar o melhor, a excelência, que não conseguia ver uma coisinha fora do lugar. Então, esse era o melhor hotel do mundo. E uma vez eu tive a oportunidade de ir para o Vietnã, ver um hotel muito simples, onde o cabide, acho que tinha 2 cabides de araminho, aqueles de lavanderia mais simples, de araminho. E quando eu cheguei no aeroporto, fui recebida pelo segundo primeiro-ministro, porque tinha o primeiro primeiro-ministro e tinha o segundo primeiro-ministro. Era o segundo primeiro-ministro que era de turismo. E eles me receberam no aeroporto com um ramalhete de flores do campo, porque era um país que era muito pobre, né? Ainda estava em recuperação. E aí estava embrulhado em papel celofane muito usado, todo amassado. E amarrado com barbante desses de plástico. Mas aquilo eu lembro até hoje. Então, o sentimento, aquela vontade de receber com flores era o mais importante. Porque você vê, às vezes, tem hotéis muito chiques e tal, você paga ainda muito caro e ninguém não te recebe de flores, né? Então, aquilo me impactou. Aí eu vou para o quarto, vejo esse quarto com 2 cabides de araminho, e tudo muito simples, um guarda-roupinha desse tamanho, mas tudo muito simples. Por quê? Tinha sido alojamento de soldados russos feitos pelos soldados cubanos. Então, era um alojamento que tinha virado o hotel oficial dos convidados. Sim. E aí, fui para o banheiro. Vou no banheiro, vejo um sabonete usado e uma toalha que um dia tinha sido branco, eu acho. Marronzinho, pendurado, duro, de tanto ser lavado. E você enxergar do outro lado. O que eu falei, nossa,
eles estavam tentando dar o melhor deles. Você imagina? Pensei, puxa, a maioria das pessoas não tinha essa toalha em casa. Não tinha esse sabonete em casa. Mas eles tinham dignidade, né? De convidar as pessoas, não tinham vergonha de mostrar aquilo que eles são, era aquilo que eles melhores que tinham. Então, muita gente nem convida porque tem vergonha. E aí, no dia seguinte, né, não deu nem para quase tomar banho, eu tinha um lencinho, tomei, porque não tinha como enxugar, foi muito engraçado. Não meu dava marido, para encarar aquela Meu marido situação. era grande, era 1,80 m, coitadinho, com um lencinho meu que eu tinha, se enxugou. Mas no dia seguinte, a gente tinha pedido café da manhã e chegou o melhor café da manhã que eu comi na vida. Mesmo tendo o primeiro, então por isso que eu estou comparando, Sim. eu tinha administrado o melhor hotel do mundo e era na mesma época, mais ou menos, e chegou o café da manhã, era o café com leite, uma banana, baguete, manteiga. Mas era o melhor café da manhã que eu tinha, tão delicioso que era. O leite era gostoso, o pão era delicioso, a manteiga era deliciosa. Então, o básico era muito bem feito, porque tinha sido colônia francesa, por isso tudo isso era muito gostoso. Então, e aí eu aprendi uma coisa muito importante. A gente tem que sempre buscar a essência das coisas. Não é porque você não tem que você vai fazer todo mais ou menos. Porque às vezes, como a gente tem pouco, a gente faz as coisas mais ou menos. Não. Algumas coisas você consegue fazer bem feito, faça muito bem feito, porque isso impacta. Essas coisas me ensinaram muito, né? Quando eu decidi abrir a Blue Tree, porque meu marido tinha vários hotéis e tal, depois com a crise japonesa, tinha sócio e tal, e ele foi vendendo. Enfim, aí vendeu os hotéis Cisa Park, o que eu tinha 10 hotéis, tinha vários hotéis super bacanas. Inclusive tem uma história aí que você, na época, quando fez esse negócio nos Estados Unidos, vocês acabaram vendendo para o Donald Trump. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso? Porque, não, é assim, quando a gente comprou a rede Westin Hotels, e tinha o Plaza de Nova York junto. E o Plaza, quando a gente já fez a negociação, porque era uma compra cara, e já tinha negociado, eu tinha sócio para comprar junto, já tinha negociado para vender o Plaza de Nova York para o Donald Trump. E foi assim, depois que que meu marido vendeu os hotéis, né? A gente tinha a rede Cisa Park, tinha uns 10, 11 hotéis, depois tinha a rede Westin, que era grande, tinha uns 60 hotéis, no final a gente vendeu com uns 90 hotéis, então foi uma coisa muito bacana. E aí, e também eu tive um problema muito sério, pessoal, que no meio dessa crise toda, meu marido teve derrame. E quando eu cheguei no hospital, eu estava aqui, e quando eu cheguei no hospital, o médico disse que ele ia morrer, né? Ou ia morrer ou vegetar, né? Ia ficar vegetando. E quem me ajudou muito naquela época era a mulher do Morita, né? Do Akio Morita, da Sony, que o marido também tinha tido derrame alguns meses antes. Então, ela me ajudou muito e tal. Ela falou, não desista não. Ela foi muito legal. Não desista, invista. Mesmo que o médico falou, não importa, não desista e faça. E foi assim que... E ele resistiu bastante, né? Meu marido viveu mais 17 anos, apesar disso. E os médicos falaram isso para mim, né? Daí, ficou um ano no hospital especializado. E aí eles também falaram, olha, Tico, eu acho que não tem muito o que fazer com ele, porque ele só estava na cama. Eu falei, tá bom. Então, eu falei, eu vou tirar ele do hospital, vou reformar o apartamento e vou eu cuidar dele. Então, aí depois de um ano, eu tive que montar uma estrutura. Eu falei, agora eu vou montar uma estrutura, montei uma estrutura em casa, mas só com brasileiros. Que eu acho que foi a diferença para o meu marido. Por quê? Pensei, se ele tinha uma vida difícil, que pelo menos em volta dele tivesse muita alegria. Que cada momento dele valesse a pena. E o que é valer a pena na situação dele é ter alegria, é ser feliz. Quando você está naquela situação de que você não conseguia comer, né, direito, ele não comia, não fazia nada praticamente. Então, mas eu sei que ele estava voltando um pouquinho, né? Nunca voltou totalmente, mas ele estava voltando, sabe? E aí eu falei, nossa, a coisa mais importante para ele é ser feliz, ser alegria na vida dele. Então eu falei, vou contratar as brasileiras, porque as japonesas são boas, mas são muito sérias. Eu falei, não, sério. Então, nada como brasileiros não, que... é verdade. A alegria aqui no nosso país é uma virtude, né? É uma virtude. Alegria
do brasileiro é muito importante. É uma terapia para outras pessoas, outras nacionalidades, outras culturas, que para eles é até difícil ser alegre, porque para a gente é uma coisa normal. Aplicando isso no meu negócio. Eu tenho um conceito de hotelaria, alguns conceitos, que primeiro é de valorizar as pessoas, né, que trabalham comigo. Tanto que eu não gosto de chamar as pessoas de camareira, faxineiro, mensageiro. Eles são todos hoteleiros. Todos nós vivemos da hotelaria, né? Então eu falo, ó, hoteleiro que arruma a cama, hoteleiro que é, né, mensageiro, mas sempre eu coloco o hoteleiro, porque todos nós vivemos da hotelaria. Então isso dá uma conotação para as pessoas de que hoteleiro é mais chique do que você simplesmente fazer alguma coisa mais simples. Então isso dá importante que ele se sente valorizado e ele dá valor ao trabalho dele. São duas coisas muito importantes. Então esse é o nosso conceito. E o meu conceito de hotelaria, eu dividi da seguinte forma. Uma coisa é bem receber, uma coisa é servir e outra coisa é cuidar. Então, eu coloco bem, né? O bem receber, bem servir e o bem cuidar. O brasileiro recebe muito bem, acolhe muito bem. O brasileiro é muito empático, Sim. Né? Não conhece a pessoa, já está convidando para a festa de aniversário, é ou não é? Conheceu hoje, eu faço festa, você vai na minha festa. Você vai na minha festa. E nenhuma festa. outra nacionalidade as pessoas fazem isso com a gente, ainda mais japonês. Então, o brasileiro é muito empático e gostoso. Então, recebe bem, né? O servir para o brasileiro tem uma cultura diferente, né? O servir de servidão. Para o japonês, servir é nobre, é uma honra, porque servir vem de servir a Deus. Então, é um prazer, né? É uma honra servir. Então, é fazer o melhor, né? Agregar, é contribuir. E você sentir gratidão, porque o japonês, se você poder servir, você tem gratidão, você, puxa, que oportunidade de te servir. Então, eu separei essas coisas, então eu trago o espírito de servir japonês, né? O jeito de servir do europeu, né? E os processos procedimentos dos americanos, que eu tinha tido a oportunidade de conhecer a hotelaria internacional. Então, e aí o bem cuidar, o que é? O bem cuidar é o que o brasileiro faz bem, o que é o foco da Blue Tree. Na nossa empresa, se a gente serve alguma coisa, sei lá, um pouquinho, né, não faz direito alguma coisa, mas se você cuida da pessoa, você entende o que a pessoa está precisando e você cuida dela, o que a gente faz isso muito bem, a gente já salvou vidas por causa disso, né, por conta disso. Várias vidas. Então, eu acho que a hotelaria brasileira, não só a hotelaria, mas o espírito de servir do brasileiro, está muito acima de outras nacionalidades, outras culturas que ficam no servir bem. Sim. E a gente cuida bem. Por isso eu gosto muito da hotelaria, gosto das pessoas. Ontem mesmo eu escrevi, porque eu sempre, toda semana eu escrevo um texto. E eu escrevi ontem, que bom que eu estou num setor que, de repente, eu descubro que as pessoas têm muita coisa boa dentro. Porque eles me contavam, olha, eu ajudei o fulano a fazer isso, aquilo. Eu fiquei mais feliz, fiquei tão feliz de poder ajudar. Isso, né? E quando tem alguma coisa social, alguma campanha, cada hotel tinha que fazer uma campanha. Hoje, a gente parou, nesses últimos 2 anos com a crise, a gente tinha que mais cuidar dos nossos pés, né? Sim. A gente parou um pouco, mas cada hotel a gente tinha cada hotel tinha que fazer uma ação social, o pessoal vibrava, né? Então, eu acho que cada vez mais que agora o mundo está com a atenção voltada à tecnologia, temos que olhar também as pessoas, né? Que eu chamo na empresa, a gente usa as palavras do John Naisbitt, né? Do futurologista, falando high-tech, high-touch, alta tecnologia, alta humanidade. Porque, afinal, quem cria a tecnologia é o ser humano. E se o ser humano, se a pessoa tem boas intenções, boas ideias para fazer o bem, a tecnologia vai ajudar muito. Sim. Né? É igual o negócio da sustentabilidade, né? Sim. Eu queria te perguntar, que eu acho isso muito importante. Você é considerada a dama da hotelaria brasileira, você, além de ser muito respeitada, você tem uma generosidade reconhecida
pelas pessoas que trabalham com você, eles têm o carinho de te chamar a senhora Ock. Então eu queria que você falasse dessa humanização que você tem no seu trabalho, se você atribui o sucesso de você ter, naquele momento difícil com seu marido, negociar, era uma época difícil, você conseguiu fazer hoje o Blue Tree chegar, a rede de hotel Blue Tree, não só no Brasil, também na América Latina, me parece, você pode falar sobre esse crescimento, mas fala dessa receita, da generosidade, como você enxerga como CEO dessa rede tão grande, essa sua forma, esse segredo de você gerir tão bem? Tudo para mim é aprendizado, até a dor para mim é aprendizado. Então eu não acho que o sofrimento é porque a gente não merece ou merece, eu acho que isso não é fora de questão, eu acho que para mim é um aprendizado. E sempre na dificuldade você encontra coisas muito bacanas, pessoas que te ajudam. Então, onde você põe o peso da coisa? Eu coloco sempre o peso no aprendizado. Puxa, como é que eu vou sair dessa, por exemplo, essa situação? Como é que eu vou fazer? Então, essa dedicação de pensar, no momento, quando está tudo bem, você não pensa seriamente. E eu tenho uma vantagem, eu viro a página. Sejam coisas muito boas, sejam coisas ruins, eu viro a página. Por quê? Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Se eu começar a acumular também as coisas que já aconteceram, ou me faz feliz num negócio que já não é mais real, ou me faz sofrer um negócio que não vai me ajudar nada a sofrer. Então, eu sempre viro a página. Hoje você é uma das melhores amigas da Luísa Trajano e da Sônia, atuante ali no Grupo Mulheres do Brasil. Fala um pouco do Grupo Mulheres do Brasil, do seu trabalho lá, de como você está lá sempre recebendo as mulheres, atuando nos grupos. Aliás, amanhã tem uma reunião, né? Sim. Mas sabe o que eu acho bacana no Grupo Mulheres do Brasil? Tem muitas mulheres que chegam lá, eu vejo, muito nem sem saber por que chegou, né? Mas, de repente, você encontra um propósito lá na Mulheres do Brasil. Isso que é bacana. Então, porque ali, são 30 mil mulheres no mundo todo, né? Vários países do mundo e no Brasil. Fiquei sabendo que vocês foram até o Japão, né? 34 mulheres. Gente. O primeiro-ministro ficou assustado. Aí já foi depois Paris também, vários outros. Então, e Paris, vai abrir em Londres, Portugal e tem também. Bom, enfim. Mas o que é bacana é que na Mulheres do Brasil tem algumas coisas claras. Ninguém está lá para ganhar nada, só para ganhar a sua certeza que você é útil. E aí, não é um grupo de network. Não, sim, não, é um não. grupo para as pessoas se unirem para fazer o bem. E você é acolhida. Você está com problema, vai lá. As pessoas acolhem, você vê que seu problema ficou desse tamanho. E precisa de alguma ajuda, todo mundo ajuda. E você vê que se você tem problema, você vê que lá a gente trabalha com tantas pessoas que têm tantos problemas, sim, que a gente está lá para ajudar, para agregar. E é interessante essa questão de você sentir que você é útil, você é tão importante. Quando muitas chegam lá sem saber que ela não era tão importante. E lá você sente que tudo que você sabe, a sua vida, aquilo que você sabe fazer é tão importante para tantas pessoas que estão precisando de você. E aí você se encontra, e a Luísa, né, ela é uma grande, né? A Luísa é uma líder, eu admiro, ela é uma líder como, assim, eu não encontrei ninguém igual. Sempre falo que eu não encontrei nem agregadora, homem. né? A Luísa, ela transforma as coisas. Ela acolhe. Tanto a Sônia também. São Sim. duas mulheres que eu acho que têm uma coisa muito em comum. Duas são muito responsáveis, são muito generosas. As duas têm uma generosidade que incrível. E não tem então, eu estou contando isso das duas porque elas dão as características das Mulheres do Brasil. Não tem classe social. Então, eu acho que Mulheres do Brasil é isso. Para mim, é um presente na minha vida. Que bacana. O dia que eu não tiver absolutamente nada, nem para fazer, nem assim, estou meio perdida, eu sei que se eu for na Mulheres do Brasil, eu sou acolhida. Isso é bacana, né? Então, esse eu gostaria muito de transmitir para as pessoas. E vai ser muito importante lá, vai servir, né? Eu acho que lá
Eles dão a oportunidade da gente servir na essência, como você falou. E não é obrigado a fazer. Não. Você não é obrigado a servir, não é obrigado a nada. Lá não se obriga a nada. Eu desde já queria te agradecer, eu estou muito feliz com a sua presença, muito honrada mesmo. Você agregou muito aqui na nossa vida e com certeza na vida das pessoas que vão nos assistir. E você já falou muita coisa bacana, mas você ainda tem um tempinho para encerrar e falar mais alguma coisa, se você quiser falar alguma coisa importante ligada ao seu setor, ou para as pessoas que estão em casa, ou para as mulheres, fica à vontade, para você. Primeiro eu fiquei muito feliz em conhecê-la, conhecer a sua essência, o que você faz, né? Obrigada. O trabalho que você faz. Não, realmente me tocou muito, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas assim, e eu vejo que muitas mulheres estão sendo influenciadas, né? Então eu vejo muitas mulheres com essas qualidades que você está passando para o pessoal. Eu acho que isso é muito importante. A outra coisa que eu gostaria de deixar é que nada é eterno, né? E que a gente tem prazo de validade. O tempo é uma coisa muito valiosa. Não sei se é por causa do meu marido, que de repente ficou de um dia para o outro, ficou, né, daquele jeito. Eu acho que, para mim, uma das coisas mais valiosas, se não a mais valiosa no mundo, é o tempo das pessoas. E eu aplico isso também nos nossos hotéis, valorizar o tempo. Porque eu não gostaria que, por um atraso na recepção, alguns minutos, a pessoa pode ter um acidente na rua, ou perder o voo porque, de repente, entrou um congestionamento porque a gente atrasou. Eu não gostaria de ser, né, de utilizar mal o tempo das pessoas, principalmente porque a gente tem prazo de validade nesse mundo. E esse prazo de validade ninguém conhece, então a gente não sabe. Então, a gente tem que valorizar cada minuto que a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Agradecer a noite, né? Agradeço a noite que eu tive, o dia que eu tive, puxa, mais um dia. E quando acordo, eu agradeço mais um dia que eu tenho. Então, da mesma forma, eu acho que o tempo, a gente tem que viver intensamente. Tem oportunidade de ser alegre, seja alegre. Quer ser triste? Fique triste, mas não fique muito tempo. Mas você tem que saber curtir, tristeza, né? Mas eu acho que é importante também você curtir, né? Eu gosto de curtir uma tristeza. Fico sozinha, curtindo, mas depois me encho, né? Então eu vou fazer outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar bem a vida, o tempo. A gente não sabe até quando vai o prazo de validade. Então, eu acho que, por isso, aproveite bem. Faça o melhor de sua vida. Não perca tempo com coisas ruins. Faça sempre pensando, buscando assim, fazer do limão a limonada. Eu acho que eu fiz, a minha vida sempre foi assim, fazer do limão a limonada. Ai, que bacana. Poxa, muito obrigada mesmo, gratidão por você estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Que Deus abençoe você cada dia mais, o seu trabalho. E aqui as portas ficam abertas para você voltar numa outra oportunidade e a gente continua falando desse assunto. Que bom. Obrigada, muito obrigada. Viu? Gostei muito de estar com você. Que conversa bacana, inspiradora, não é? A Chieko é um exemplo de mulher forte, decidida, justa e admirada por todos que trabalham com ela.